Muita gente me pergunta como que eu tenho certeza de dar alta ao paciente. Vamos fazer vamos construir um raciocínio aqui. O paciente que chega com dor, ele tem um nível de aptidão física. Por exemplo, se ele é um corredor, qual que é o volume semanal desse corredor quando ele teve a lesão? Ele fazia 2 corridas de 8 quilômetros e uma de 16 no treino longo. Ele estava treinando para uma meia maratona. Então ele tem um volume total aí de 32 quilômetros semanais no treinamento. Em qual semana de progressão de treinamento ele estava quando teve a lesão? Ele estava na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na semana de recuperação, onde os treinos são muito menos intensos? Esse cálculo também precisa acontecer. Durante o tratamento, vamos supor, durante 3, 6 meses de tratamento, para o paciente ter a convicção de que pode retornar à prática de uma meia maratona de 21 quilômetros, por exemplo, a gente tem que expor ele à corrida gradativamente. Tem que permitir que ele faça volumes mais baixos do que ele estava fazendo antes. Só que qual que é o lance? Nessa permissão, muitos pacientes têm recidivas e isso é extremamente natural. Só mostra pra gente que a gente está no nível do tratamento que a gente não pode liberar esse paciente para ir fazer a meia maratona, a corrida, o crossfit. E o grande lance, pessoal, é que quando essa recidiva vem, o paciente geralmente fica desesperado, achando que, nossa, o tratamento, perdi tempo, retrocedi, não vou me recuperar, não vou poder correr, não vou poder fazer crossfit. Não, a gente só tem como descobrir se o paciente está apto a fazer atividade quando a gente intensifica o processo de exercício dentro da reabilitação e quando a gente solta o paciente evoluindo semana após semana com volumes específicos da atividade que ele fazia. Então, musculação a gente controla a quantidade de séries, corrida a gente controla o volume, começa a investigar se tem treinos de fartlek ou não, se tem treinos intervalados ou não, para controlar isso também. Todas as variáveis de intensidade que a fisiologia do exercício estuda, a gente tem que controlar. E a gente precisa pensar por uma ótica muito simples. Que bom que eu tive a recidiva durante o tratamento, porque o que profissionais inexperientes no campo da reabilitação fazem é o seguinte: eles tratam você, por exemplo, prescrevem aí 2 meses, 4 meses de tratamento, aí você trata tudo, melhora a dor, mas não sabe se está apto, porque tem a relação de capacidade e demanda também, e aí eles te dão alta, aí você volta para o esporte sem orientação nenhuma. Quando você volta para o esporte, usando a exposição gradual da sua cabeça, sem orientação do profissional, e tem uma recidiva, você tem que investir dinheiro de novo no tratamento. Então a gente não quer que isso aconteça. Por isso a gente te expõe durante o tratamento para te dar alta cada vez mais precoce. Só que nessa exposição, o paciente ele pode voltar a ter dor. E como eu falei anteriormente, que bom que ele voltou a ter dor durante o tratamento, que a gente revisita todos os volumes, todas as cargas que a gente está aplicando, diminui a intensidade, diminui a frequência, modifica exercícios de força por mobilidade, por exercícios de destravamento, por exemplo, para só então da alta com segurança. Então esse processo vai acontecer quando a gente fala de return to play, né? Retorno ao esporte, em todas as modalidades esportivas. Se você é triatleta, ciclista, nadador, corredor, corrida de rua, se você faz aulas de spinning, se seu hobby é jogar tênis, beach tênis, futevôlei, cada modalidade esportiva, se você é atleta de arte marcial, cada modalidade esportiva precisa ser controlada em volume e intensidade para que esse paciente possa voltar ao esporte com segurança, beleza? Um outro ponto crucial é que quando o paciente está com dor, ele acha que está agravando a lesão. Só que às vezes essa dor é só o pico que o paciente está tendo. Porque lembra que a dor ela se comporta como se fossem picos e vales. Elas sobem e descem como se fosse um eletrocardiograma, um gráfico de um eletrocardiograma, sabe? Então, muitas vezes essa dor não é o parâmetro para a gente dizer se o paciente tem que parar de correr, tem que parar de malhar, tem que parar de fazer esporte ou se o paciente deve continuar. Os parâmetros são as bases da avaliação lá do primeiro contato. Então, existem alguns testes específicos que a gente repete todas as consultas com os pacientes para saber se estamos evoluindo, mantendo ou regredindo. Então, por exemplo, alguns pacientes quando estão prestes a ter alta e tem essas recidivas, eles querem parar de fazer tudo, mas na verdade não devem parar. Porque quando a gente testa os movimentos que estavam presos, travados, os movimentos continuam livres. Isto é, o paciente está com dor, mas ele não perdeu o movimento, ele não bloqueou a articulação, ele não aumentou o nível de incapacidade nos questionários que a gente faz na avaliação. Então, a dor isoladamente, aumentando ou diminuindo, não é um parâmetro fidedigno para a gente deixar de expor o paciente à atividade. Então, por isso, se você está sendo dominado pelo medo por causa da dor, provavelmente você está regredindo no processo da reabilitação e você poderia estar avançando. Então, sempre consulte um fisioterapeuta musculoesquelético para ter convicção se está no momento de você retornar ao esporte ou não. Para você que é fisioterapeuta e acompanhou essa sequência até aqui, a gente tem exercícios específicos, testes específicos, qualitativos e quantitativos para determinar se o paciente vai ter uma alta segura ou não. Beleza? Então, se você quiser aprender como que a gente faz isso, toca no link da bio e se matricula na nossa formação, tá? Grande abraço e até qualquer momento.